Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês sobre um tema muito importante, que são as alterações metabólicas em pessoas vivendo com HIV. Agradeço a apresentação e esse é o meu slide de conflito de interesses, que é obrigatório pela Anvisa. Bom, coube a mim o primeiro ponto de vista, como especialista, e eu vou iniciar comentando o quanto a terapia antirretroviral colaborou para o aumento da longevidade em pessoas vivendo com HIV. Com isso, a gente também observa um aumento no risco de resistência à insulina e síndrome metabólica, que também aumentam morbidade e mortalidade dessa população. Bom, com isso, a gente observa ainda um aumento do tecido adiposo ectópico, principalmente no fígado, coração e músculo esquelético, levando a danos em órgãos-alvo, que vão, consequentemente, apresentar diabetes tipo 2, doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica, doença cardiovascular aterosclerótica e, consequentemente, insuficiência cardíaca. Como vocês podem observar, existe uma complexa interação entre o vírus, entre a terapia antirretroviral e o tecido adiposo, levando, então, à ocorrência das chamadas comorbidades metabólicas. Só para conceituar, o tecido adiposo é um órgão endócrino que estoca energia em lipídios e regula a homeostase energética de todo o corpo e através da excreção de metabólitos e adipocinas. Ele ajusta o seu tamanho e a sua função, sofrendo a influência de fatores internos e externos, como, por exemplo, o estado nutricional, a temperatura e algumas infecções. O excesso dessa energia ele é traduzido por hipertrofia ou hiperplasia dos adipócitos, e essa disfunção do tecido adiposo em pessoas que vivem com HIV, ela é responsável pelo aumento em 3 vezes na carga global de doença cardiovascular nas últimas 2 décadas, o que é muito importante, e corresponde a 2,6 milhões de anos de vida ajustados por incapacidade por ano. Então, como vocês podem perceber, a doença cardiovascular e metabólica ela é extremamente agravante, ela compromete em muito a qualidade de vida de qualquer pessoa, mas isso não é diferente para as pessoas que vivem com HIV, e por isso eu acho que a gente está aqui discutindo esse tema nessa manhã. Aqui, de uma forma resumida, vocês podem observar, através dessa figura, o que eu acabei de exemplificar no slide anterior, e, como vocês observam, o acúmulo de gordura vai se dar, então, no intramiocárdio e no epicárdio, com acúmulo de gordura, isso promovendo, então, o ganho de peso que a gente observa, a ocorrência de diabetes, hipóxia e fibrose na expansão do tecido adiposo considerado saudável, aumento de gordura hepática, aumento de insuficiência cardíaca e do risco cardiovascular, e, mais recentemente, com os antirretrovirais mais modernos que a gente tem disponível para uso na prática clínica diária, o TAF, que é a prodroga do tenofovir, o tenofoviralfenamida, e alguns inibidores de integrase têm sido envolvidos nessa alteração do tecido adiposo. Aqui, só para exemplificar, à esquerda, nessa figura, a prevalência de doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica em pessoas vivendo com HIV, e à direita o que a gente encontra em pessoas não infectadas. Vocês observam que a prevalência ela é maior em quem vive com HIV. A gente consegue encontrar também aumento de marcadores como transaminases e fosfatase alcalina, aumento dos níveis dos triglicerídeos, aumento de esteatohepatia e lesão hepática, mesmo com diminuição do índice de massa corpórea, diferentemente do que a gente vê na doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica primária. Essa outra figura demonstra o quanto esse tecido adiposo vai sofrer modificação,
tanto por conta das proteínas virais, que vão aumentar o status inflamatório, mas também com a associação da terapia antirretroviral, levando à inflamação crônica do tecido e acúmulo excessivo da matriz extracelular. Como vocês observam nessa figura, aqui em amarelo, né, a gente vê que esses adipócitos estão hipertróficos, e isso se dá tanto pela infecção quanto pelo tratamento do HIV. Num primeiro momento, quando a gente falava em ganho de peso nessas pessoas, a gente acreditava estar falando de ganho de peso por conta do retorno à saúde. Isso por conta do controle virêmico e do incremento dos linfócitos TCD4. Mais recentemente, como eu já disse, alguns antirretrovirais, como o bictegravir, que a gente não tem ainda disponível na prática clínica, e o dolutegravir, assim como o TAF, têm sido representados como um importante fator nesse ganho de peso, ao contrário do que a gente observa com tenofovir e efavirenz. E isso ocorre predominantemente, segundo a maioria dos estudos, em mulheres pretas. Mas vale ressaltar a importância da gente observar o que acontece com a população que cada um de nós acompanha, porque a gente não consegue traduzir o que é encontrado em estudos no exterior, tanto no continente americano como no europeu, porque o nosso país é composto por pessoas de várias etnias, na verdade. Com relação à hipertensão arterial sistêmica, vocês podem observar por essa figura que a ocorrência de hipertensão também é multifatorial. Nós temos um papel importante das proteínas virais e da terapia antirretroviral, promovendo, então, disfunção do microbioma intestinal, levando ao aumento da inflamação. Consequentemente, aqui, a gente pode observar retenção de sódio e água, disfunção renal, alguns fatores psicossociais, e daí, mais uma vez, a importância de conhecer a história do seu paciente, associado novamente à terapia antirretroviral, levando à ocorrência tanto de resistência à insulina, lipodistrofia, que a gente já conhece de longa data, e o ganho de peso. Essa publicação de um estudo multicêntrico observacional, ela demonstrou que a hipertensão aumenta a incidência de hipertensão em pessoas utilizando tanto inibidor de integrase com TAF, quanto essas duas medicações utilizadas de forma individual. E esse estudo, apesar de ser observacional, ele é prospectivo e conta com a avaliação de mais de 35 mil pessoas em centros europeus e na Austrália. Então, ela tem o seu valor. Com relação à dislipidemia, só pelo tamanho dessa figura, vocês observam também a complexidade do HIV aqui, aumentando a ativação dos macrófagos, liberando, então, um número maior de citocinas pró-inflamatórias, promovendo disfunção endotelial na parede arterial, e tudo isso levando à inflamação. Aqui à direita, o início da terapia antirretroviral altamente potente, mesmo com os mais novos antirretrovirais, também promovendo aumento de fatores proadipogênicos e alteração da diferenciação das citocinas, também levando à dislipidemia e lipodistrofia. Aqui, com relação aos antirretrovirais, a gente sempre se acostumou a falar dos antirretrovirais mais antigos, né, promovendo essa distribuição anormal de gordura pelo corpo, mas, como vocês podem ver, essa publicação é desse ano, e mas demonstra o impacto da terapia antirretroviral no perfil de colesterol e triglicérides, e aqui vocês podem observar que nós não vemos diferença entre a tazanavir e darunavir. No que diz respeito aos nucleotídeos, também existe uma diferença entre o TAF, aumentando aqui o LDL e o HDL, assim como os triglicérides, coisa que a gente não observa com a utilização do tenofovir. O efavirenz
tendo um impacto significante em todos os marcadores lipídicos. E, por fim, aqui, eu sinalizei apenas o dolutegravir, que é o único que a gente tem para utilizar, né, no nosso dia a dia, mostrando não haver um impacto no colesterol total e no LDL, e promovendo um aumento do colesterol bom e uma diminuição dos triglicérides. Aquele mesmo estudo, que é o RESPONDE, que eu acabei de mostrar para vocês, falando inicialmente de hipertensão arterial, demonstrou de maneira diferente que apenas a associação de TAF com inibidor de integrase foi responsável pelo aumento da incidência de dislipidemia e, como a gente tinha visto no quesito hipertensão, a utilização de ambas as drogas isoladamente também promovia a ocorrência desse evento. Isso não acontece para dislipidemia. E aí vocês devem estar se perguntando o que a gente faz, né, diante de tanta informação, para poder prestar uma assistência de qualidade para os nossos pacientes. Então, num primeiro momento, eu julgo ser importante o início o mais rapidamente possível da terapia antirretroviral, lembrando que a recomendação do nosso protocolo nacional é que ela deva ser iniciada no mesmo dia ou em até 7 dias após o diagnóstico, desde que o paciente esteja pronto para receber uma terapia de forma vitalícia, uma vez que a gente não tem a cura da AIDS ainda. E é importante, na minha opinião, prevenir, diagnosticar e tratar essas alterações metabólicas e, por que não, também as alterações cardiovasculares. Eu não vou entrar em detalhes com vocês, mas eu sugiro que todos leiam essa publicação que foi do Consenso Brasileiro de Diabetes, que foi publicada agora em 2024, esclarecendo, né, mais uma vez, ou recordando para todos nós, os critérios para considerar um paciente euglicêmico, com pré-diabetes ou mesmo com diabetes já instalada. O manejo, como vocês podem observar aqui, na primeira avaliação, é sugerido, então, avaliar a estratificação de risco cardiovascular, o índice de massa corpórea, a taxa de filtração glomerular e a dosagem da hemoglobina glicada, que, a depender dos valores encontrados, vai nortear a nossa terapia. Lembrando que a metformina é a droga de escolha para início do tratamento do diabetes ou da resistência insulínica e, consequentemente, não se atingindo o alvo, a gente deve ir somando outras medicações antidiabéticas. Ainda, esse slide anterior que eu mostrei para vocês, né, trata da terapia antidiabética em adultos sem doença cardiorrenal, e esse outro aqui, que não difere muito do anterior, demonstrando o que a gente deve fazer com relação à doença cardiovascular, quando o paciente já tem, além da desglicemia, alteração cardiovascular aterosclerótica. No que diz respeito à hipertensão arterial sistêmica, começar, então, o tratamento com uma única medicação e depois ir seguindo e adicionando novos fármacos, caso esse paciente também não consiga atingir o alvo. E, em termos de associação, de combinação de medicações, é sugerido iniciar com diuréticos tiazídicos, seguidos com bloqueadores de receptores de angiotensina, bloqueadores do canal de cálcio e inibidores da enzima conversora de angiotensina. Você vai fazendo essa associação até que o paciente mantenha níveis pressóricos considerados normais. Com relação à dislipidemia, o que há de mais novo é essa nota que foi publicada em fevereiro desse ano pelo Consenso Americano, sugerindo, então, que nós iniciemos terapia com estatina para prevenção primária de doença cardiovascular ateroscleróticas em pessoas vivendo com HIV. Isso foi seguido da recomendação, pela recomendação europeia também, mas nós ainda não temos consenso a respeito desse tema no nosso protocolo, que ainda não foi publicado, sobre as comorbidades, dentre elas a prevenção de doença cardiovascular em pessoas vivendo com HIV. Essa recomendação ela se embasou por um estudo conhecido como REPRIVE, que trata do uso da pitavastatina para pacientes que tenham baixo ou até moderado risco para doença cardiovascular, que foi publicado inicialmente em 2023 e que teve um up-to-date esse ano, se eu não me engano, em maio de 2024. E a recomendação, então, do Colégio Americano, com base nesse estudo, foi que,
pessoas de 40 a 75 anos, que tivessem um risco entre 5% e 20%, você deveria iniciar estatina. Nesse estudo, a estatina de escolha foi a pitavastatina, na dose de 4 miligramas por dia, e lembrar que a atorvastatina e a rosuvastatina também são importantes no tratamento de dislipidemia em qualquer pessoa, isso não é diferente para as que vivem com HIV, mas na rede pública nós só temos a atorvastatina, e mesmo assim, na farmácia de alto custo, que requer o preenchimento de uma quantidade significante de papel, né? Para quem não trabalha em serviço automatizado, né, que já está informatizado, na verdade, fica um pouco difícil, chega a dar dor no braço de tanto papel para preencher. Aqui as recomendações para quem tem risco igual ou superior a 20%, que deve ser iniciada a estatina de alta potência, e aqui também para os pacientes na mesma faixa etária que apresentem diabetes. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço a atenção e muito obrigada.